Agradeço a Vossa Excelência pelo percussiente relatório. Convido a fazer uso da palavra o Dr. Fernando Neves da Silva, advogado do recorrente Antônio Oliveira Garcia de Almeida, que tem até 10 minutos para a sua sustentação oral. Antes do tempo começar a contar, eu só queria... São 4 advogados a falar. Então, nós faríamos uma divisão de tempo de 5 minutos para cada um. Dobrando. Vossa Excelência vai dobrar o tempo, não é? E dividir. Eu só tenho aqui 3 inscrições. Sou eu. Doutor Fernando Neves, doutor Rodrigo de Bittencourt. Isso, doutor Eugênio Aragão e doutor Engels, que está aqui. A inscrição do doutor Eugênio Aragão não está na minha mesa. Mas, então, neste caso, de toda sorte, eu teria, 7 minutos para cada um. São 4 advogados. 4 minutos, eu teria 30 minutos. 10 minutos para cada um, se fossem os 3. De toda sorte, 8 minutos vou deixar para cada um. Então, 8 minutos, então. Então, agradeço. Eminente senhora ministra-presidente, senhora ministra relatores, senhores ministros, doutor vice-procurador-geral eleitoral, meus colegas de causa, senhoras e senhores. As eleições de 2022 em Roraima foram animadas, porque o governador, que é quem eu represento, fazia um bom governo e existia a possibilidade de ele ser candidato à reeleição. E por isso, os partidos adversários fizeram uma verdadeira enxurrada de ações na Justiça Eleitoral, já preparando um caminho para enfrentar o resultado da eleição, para tentar aquele chamado terceiro turno. E a maneira peculiar do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima atuar, que ele não segue a jurisprudência, ele não respeita as práticas processuais, acabou fazendo que algum desses processos fossem acolhidos. E um deles é justamente esse, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, que repete fatos examinados em representações específicas. Representações essas que foram julgadas com manifestos vícios. Para Vossa Excelência terem uma ideia rápida, o vice-governador foi cassado sem que estivesse no processo de total desconformidade com a súmula 38 desse tribunal. Em outro processo, um juiz que deu seu voto, ele foi substituído da sessão seguinte, na mesma cadeira, e o que entrou, ela falou, não, eu não concordo com o voto do colega e pretendo mudar. Isso foi objeto de uma grande discussão no tribunal e acabou sendo 4-3 contra a atuação segura e vigorosa da presidente, dizendo, não, claro que ele pode mudar, ele é o dono da cadeira. Neste caso, nós temos essa preliminar, que a ministra relatora já colocou muito bem, que é o fato de que 2 juízes, os vencidos, se reportaram a votos que proferiram nas representações que trataram desses assuntos, mas esses votos não vieram aos autos, apenas os debates, as notas taquigráficas, onde eles dizem, eu, pelas razões de lá, eu voto vencido aqui. E quais são as razões de lá? Tinham que vir por processo. No que sobra, e a relatora também colocou isso muito bem, são 4 episódios, 4 situações, eu não posso nem dizer fatos, porque não estaria sendo correto isso. O primeiro deles é uma reunião de programas sociais que eram semelhantes. Um era um programa emergencial e o outro era um Cesta Família, alguma coisa assim, que são transformados na Cesta Cidadã, na Cesta Familiar, que reunido em 2022 para dar maior eficácia, maior racionalidade ao desenvolvimento, à aplicação desses programas. O tribunal disse, não, isso é um novo programa, e mais, teve um aumento substancial de gastos e de atendidos. Mas ele não explica por que ele mistura números, traz umas tabelas que a gente não consegue identificar de onde ele tirou, de que parte dos autos. Chegando aqui o processo, nós pedimos um parecer, um estudo, de uma pessoa muito séria, que é um especialista na matéria, que é o professor Jorge Raj. Ele faz, junto com os memoriais, eu encaminhei esse estudo dele a todos os gabinetes, Vossas Excelências, creio que todos tiveram a oportunidade de examinar. E ele demonstra claramente que
que houve uma mudança de nome apenas, uma reunião de 2 programas com uma mudança de nome, não um programa novo. Ele vai buscar as origens, os orçamentos, os recursos de onde vieram, as ações, e ele mostra isso com muita clareza. E mais ainda, o que é fundamental, ele mostra ao final que, em razão desta reunião de programas, dessa racionalidade na execução, houve uma diminuição sensível de pessoas atendidas e de recursos aplicados. Quer dizer, então, aquilo que o tribunal diz, sem dizer aonde está nos autos, no exame sério dos autos, e esse estudo está com vossas excelências, mostra isso, é recurso ordinário, me parece que é plenamente possível examinar esta matéria. O segundo ponto é o programa Morar Melhor, que a própria petição inicial desta ação de investigação judicial reconhece que foi iniciado em 2021 e estava em execução em 2021, com casas já sendo reformadas. O que diz o tribunal nesse ponto? A lei em que ele se apoia é uma lei federal, uma lei nacional, e precisaria ter uma lei estadual. Onde é que o artigo 73 diz isso? Lei é lei, exige lei, e havia uma lei, e essa lei é clara, dizendo que os recursos são públicos de onde for, e deve ser feito isso pelos estados, pela União, pelos estados e pelos municípios. Então a lei está lá e atende isso. Houve no ano, depois de empossado, depois de eleito, foi criado um outro programa que abrangeu parte desse, porque esse era só reformas de casa, e passou a admitir também a aquisição de imóveis. Eu diz assim, há um número grande de pessoas, eu confesso que eu não consegui encontrar nos autos este número. Há um número no acordo que 5.000 pessoas foram cadastradas. Ora, ser cadastrado, até eu podia chegar lá e me cadastrar. E na hora do exame, eu falei, não, Fernando, você não tem direito, você mora em Brasília, como é que você vai fazer isso aqui? E poucas foram atendidas. A terceira hipótese foi a transferência, a terceira situação entendida como irregular, foi a transferência de recursos. Senhora Presidente, eu poderia consultar o seu secretário apenas para saber o meu tempo? Mais 3 minutos. Tem mais 3 minutos. A terceira hipótese é a transferência de recursos para municípios que declararam, esses municípios, em razão das fortes chuvas, declararam estado de calamidade e pediram à Assembleia recursos para fazer frente a essas necessidades. A Assembleia confirma o estado de emergência, textual da lei editada, e aprova a transferência que encaminha ao governador para fazer. O governador, então, baixa um decreto e diz, olha, vou transferir, vou cumprir a lei. Ele tem que cumprir a lei. E aí, ele exige ainda nesse decreto que tragam planos de aplicação desses recursos. Isso é feito, e aonde é irregularidade? Nós temos visto a tragédia, essa do Rio Grande do Sul, que foi uma coisa muito triste de assistir, mas a pior tragédia é aquela que a gente sente. E para o Estado, esta chuva torrencial que teve lá também causou muito prejuízo. Alguns rios subiram de 8 a 10 metros em edições diversas, de lugares diversos. Quer dizer, então, o que o governador podia fazer? No estado do Rio Grande do Sul, houve uma comoção nacional, uma rede de solidariedade com recursos públicos, com recursos privados, com leis federais, com leis estaduais, estados outros contribuíram e ninguém questionou nada. Por que no caso do Rio Grande do Norte, de Roraima, o desassistido lá não pode merecer a atenção do Estado, não pode receber o auxílio? A dignidade humana há que ser preservada. A última hipótese acatada é até risível, é esta reprodução em redes privadas, em redes sociais privadas, de feitos do governo. Ele fez propaganda do que havia feito. E há um dado aqui, o tribunal entende que isso daqui a jurisprudência é tranquila nesse ponto aqui. E existe uma curiosidade que eu queria ressaltar. Na representação específica deste processo, foi julgado improcedente. Se entendeu que não havia nenhuma irregularidade. A desembargadora Joana, que acompanhou a maioria nos outros 3 assuntos, nessa que falou, calma lá, gente. Eu fui relatora desse processo, nós julgamos improcedente, como é que agora eu vou mudar meu voto? E ficou vencida. É até nessa questão da manifestação do tribunal, em relação ao primeiro programa, o programa da Sexta Família, ele pediu uma liminar ao tribunal.
O relator negou. Ele agravou. O tribunal enfrentou. Apenas para concluir, senhora presidente. São 4 assuntos, são 4 zeros. A soma de 4 zeros não muda nada. Ao passar a palavra para os meus colegas que representam os demais recorrentes e melhor detalharão essas sugestões, eu apenas registro a minha confiança em que os recursos serão providos e será confirmada a vontade do eleitorado de Roraima, que elegeu Antônio Denário em primeiro turno com uma larga margem de votos. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Rodrigo de Bittencourt Modrovic. Eu acho que deve ser o doutor Eugênio agora, pela ordem que... As partes está errado. Fizeram uma ordem para tratar os assuntos em série e não ficar repetitivo. É da mesma, portanto, seria o doutor é o assistente do Guilherme Eugênio Aragão e na sequência... Depois doutor, pois não. doutor Engels e depois o doutor Rodrigo. Eu não tenho aqui nem o pedido do doutor Eugênio Aragão, que afirma ter, e nem do doutor Engels. Não tenho em mãos. O nosso pedido foi feito através da Sejur, né? E segundo o... Mas eu vou conceder a palavra de toda sorte. Vou, de todo jeito, conceder. É que, eu peço perdão. Como o doutor Fernando inicialmente tinha falado que haveria os 3, aqui, foi o que eu entendi, eu dobrei o tempo e dei 8 minutos. E não posso conceder, mesmo eu aumentando, como vou aumentar o tempo, evidentemente, do doutor Walter Agra, claro, correspondendo, seriam 24 minutos. Então, neste caso, como 8 minutos foram utilizados, e eu tinha dobrado para 24 minutos, agora os outros terão 5 minutos para falar. Eu serei breve, Excelência. Pois não. Tem a palavra do doutor Eugênio Aragão. Senhora presidente, eu peço perdão por esse tumulto, não foi algo realmente proposital, e inclusive para mim extremamente constrangedor. O Partido Progressista, ele pediu o seu ingresso na LIDE lá em Roraima. Apesar do voto favorável, tanto do parecer favorável do Ministério Público, quanto o voto favorável da relatora, na época, por 3-4, quando foi julgado, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral recusou esse ingresso como assistente do governador. O Partido Progressista é o partido do qual o governador faz parte. E, segundo o remansosa jurisprudência aqui do tribunal, é evidentemente existente o interesse do partido de defender o seu filiado quando ele ocupa um cargo majoritário, de eleição majoritária, e que em uma ação que pode vir a resultar na cassação desse mandato. Portanto, aqui estava muito claro esse interesse. Mas, inobstante essa decisão, este advogado pediu inscrição para fazer a sustentação no julgamento em Roraima. E o fiz na terça-feira, dia 16/1/24, para uma sessão que se realizaria no dia 22/1, portanto, com uma semana de antecedência. No entanto, o tribunal ficou silente. E, ficando silente, o que restou? Conformar e deixar para o recurso ordinário a alegação do cerceamento de defesa. Quando essas razões vieram para o tribunal, a excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima fez lavrar uma certidão a respeito da situação. E ali consta que este advogado teria sido intimado por WhatsApp no sábado, às 17 horas, para um ato que se realizaria no início da manhã da segunda-feira, né? E sendo que, devo ser sincero, isso, apesar de que isso aqui não tem nenhuma relevância, mas, evidentemente, não houve nenhum WhatsApp meu me convocando, me intimando para essa sessão. Não recebi esse WhatsApp e, evidentemente, não fiz, portanto, aquilo que seria meu munus de mandato
do Partido Progressista. E por isso, então, em preliminar, o que se pede é o reconhecimento, o cerceamento de defesa e, portanto, o retorno dos autos para ser julgado, para que o Partido Progressista possa plenamente exercer esse apoio a seu filiado, que é o mandatário governador do Estado. Bom, aqui eu vou me centrar rapidamente somente na questão da Sexta Família. O Tribunal de Origem, ele disse que o Sexta Família seria um programa novo. Mas o fato é que esse Sexta Família, e aliás, o próprio tribunal reconhece isso no voto da relatora, né? Na verdade que não houve nenhuma mudança do conteúdo do programa que já estava implantado, né? Que era o programa da renda cidadã, né? Com este Sexta Família, é simplesmente uma continuidade. O que houve foi sim, havia um programa emergencial da pandemia, né, com base na Lei Complementar 173 de 2020, que cessou a sua vigência em 31 de dezembro de 21. Mas é evidente que, com a cessação deste programa, os benefícios tinham que ser continuados. Então, isso foi reunido no programa Renda Família, na Renda Família, e com isso, Sexta da Família, e com isso a Assembleia, portanto, aprovou uma lei própria, 1639 de 22, reunindo esses dois programas para que continuassem a beneficiar a população carente